Olá, a gente vai agora definir no espaço das transformações lineares de U em V, tá, uma soma e uma multiplicação por escalar. Bem, transformações lineares são funções, tá, a gente vai definir a soma de transformações lineares, é o produto de transformação linear por escalar, como a gente faz com funções sempre. Tá? Então, T mais S, T e S são duas transformações lineares, T mais S é a transformação linear que a cada U associa T de U mais S de U. Tá? E se T é uma transformação linear, alfa T é a transformação que associa a cada U alfa vezes T de U. Tá? Munido dessas operações de soma e multiplicação por escalar, o espaço das transformações lineares de U em V é um espaço vetorial. Isso só significa que essa soma e essa multiplicação por escalar satisfaz aqueles axiomas. Essa soma é comutativa, associativa, tem um elemento neutro, esse produto por escalar é distributivo com relação a essa soma, etc. Tá, todos aqueles axiomas. Bem, é um espaço vetorial, admite uma base, tem uma certa dimensão. Tá? Em breve, tá, vamos discutir uma base e uma dimensão para esse espaço. Bem, a gente já viu, tá, que transformações lineares de Rn em Rm podem ser representadas por matrizes M por N e vice-versa, né, que toda matriz M por N está associada com uma transformação linear de Rn em Rm, tá, que leva x naquela matriz vezes x. Tá? Então a gente tem uma bijeção, tá, entre o espaço das transformações lineares e o espaço das matrizes. Tá? Uma bijeção significa que a cada transformação a gente associa uma matriz e vice-versa. Cada matriz a gente associa uma transformação. É uma relação de 1 para 1. Bem, no espaço das transformações lineares de Rn e Rm, a gente acabou de ver no slide anterior, soma e multiplicação por escalar estão bem definidas. Tá? Bem, se eu tenho uma bijeção entre as transformações lineares e as matrizes, e tem uma soma e uma multiplicação por escalar bem definidas no espaço das transformações lineares, tá, eu posso usar isso para definir uma soma e uma multiplicação por escalar no espaço das matrizes. Tá? Eu vou definir a soma e multiplicação por escalar no espaço das matrizes de forma que essa bijeção aqui seja linear. Tá? Ou seja, a matriz associada com a soma de duas transformações RS, eu quero que seja a soma das matrizes associadas com R e com S. Tá? E a matriz associada com o múltiplo de uma transformação seja igual ao múltiplo da matriz associada com aquela transformação. Tá? Então eu quero definir, tá? Essa soma aqui e essa multiplicação por escalar aqui estão bem definidas. Tá? Isso aqui é no espaço das transformações lineares. Eu quero definir essa soma aqui no espaço das matrizes, essa multiplicação por escalar no espaço das matrizes, tá? De forma que valham essas identidades. Tá? Equivalentemente, tá? Eu posso enunciar isso em termos de matrizes. Tá? Que para dadas duas matrizes A e B quaisquer, tá? Eu quero definir essa soma de matrizes de forma que a matriz resultante da soma de duas matrizes seja a matriz associada com a transformação soma das duas transformações associadas a cada uma das matrizes. Tá? E a mesma coisa para multiplicação por escalar. Muito bem, então está claro o que eu quero, tá, da soma de matrizes. Mas tudo bem, então como é que eu calculo? Se é isso que eu quero, como é que eu faço para calcular a soma de duas matrizes? Tá? Bem, então vamos ver coluna a coluna. Tá? Como é que, dadas as duas matrizes A e B, como é que eu calculo a jésima coluna da soma de A com B? Bem, a jésima coluna de uma matriz, se a gente pode ser expressa, a jésima coluna de uma matriz pode ser expressa como produto da matriz pelo jésimo vetor da base canônica, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Tá? Lembra, produto matriz-vetor é uma combinação linear das colunas da matriz. Tá? Se eu faço essa combinação linear com pesos 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, eu vou extrair a jésima coluna da matriz. Muito bem. Da definição que eu dei de soma de matrizes, tá? Eu quero que a soma de duas matrizes esteja associada com a soma das transformações lineares associadas com as matrizes. Tá? Então, eu tenho essa identidade daqui. A soma de transformações lineares aplicada no vetor é a soma das transformações aplicadas no vetor. Bem, a transformação associada com A aplicada em EJ é A vezes EJ, a transformação associada com B aplicada em EJ é B vezes EJ,
E, de novo, uma matriz vezes o vetor EJ dá a jésima coluna da matriz. Tá? Conclusão. Qual é a jésima coluna da soma das duas matrizes? É a soma das jésimas colunas das duas matrizes. Tá? Em particular, então, se eu pegar a iésima entrada desse vetor daqui, é a iésima entrada desse vetor daqui, o que dá que a entrada IJ da soma de duas matrizes é a soma das entradas IJ de cada uma das matrizes. Tá? Então, a soma deve ser feita entrada a entrada, para que aquela bijeção entre transformações lineares e matrizes seja linear. Tá. Mesma história com produto por escalar, tá? Produto escalar matriz. Tá? Como é que eu vou calcular a jésima coluna? Bem, no fim da história, a entrada IJ de alfa vezes A é alfa vezes a entrada IJ de A. Tá? O produto por escalar também é feito entrada a entrada. Bem, exemplo. Tá? Eu posso, então, fazer combinações lineares de duas matrizes de mesma dimensão. Tá? Aqui eu tenho uma matriz 3x2, outra matriz 3x2. Tá? Então, eu posso fazer um múltiplo dessa mais um múltiplo da outra. Como é que eu faço essa conta? Entrada a entrada. Tá? Então, por exemplo, a primeira entrada aqui dessa combinação linear vai ser a combinação linear das primeiras entradas, tá? Com esses pesos. Né? 2 vezes 2 menos 3 vezes 5. Tá? Essa é a entrada aqui. Sei lá, a entrada do canto inferior esquerdo. Como é que eu calculo essa entrada? 2 vezes menos 3 vezes menos 1. Essa entrada aqui. Tá? Eu faço a conta, dá isso aqui. Bem, munido dessa... A gente definiu, então, soma de matrizes e produto de matriz por escalar. Tá? Munido dessas duas operações, o espaço das matrizes M por N é um espaço vetorial. Tá? Eu posso me perguntar, então, se é um espaço vetorial, sei lá, qual é a dimensão desse espaço? Tá? Quem seria uma base para esse espaço? Vamos pegar um exemplo concreto. Tá? Para fixar ideias, vamos olhar, por exemplo, matrizes 2x3. E eu vou pegar esse conjunto aqui dessas 6 matrizes 2x3. Tá? Eu vou chamar de EIJ, a matriz que tem zeros em todas as entradas, exceto na entrada IJ, onde ela tem um 1. Tá? A notação te induz a pensar que isso aqui é realmente parecido com os vetores da base canônica de Rn. O vetor EJ da base canônica de Rn tem 1 na posição J e 0 nas outras posições. Aqui a matriz EIJ tem 1 na posição IJ, 0 nas outras posições. Tá bom, então eu tenho essas 6 matrizes. Tá? É fácil ver que se eu pegar uma matriz A qualquer, tá? Uma matriz A 2x3 qualquer, eu consigo escrever, é uma matriz com entradas A e J, né? Eu consigo escrevê-la como combinação linear dessas 6 matrizes, tá? De uma única forma, né? Se eu quero combinar essas 6 matrizes de forma que dê A11 na entrada 1, bem, só tem não zero nessa posição, na posição 1, na matriz E11. Então eu vou precisar fazer A11 vezes E11, tá? Para acertar essa posição. Tá? Aí, pelo mesmo argumento, eu concluo que tem que ser o coeficiente do E12 tem que ser o A12, o coeficiente do E13 tem que ser o A13. Tá? Então toda matriz de M23 se expressa de maneira única como combinação linear destes 6 vetores, tá? dessas 6 matrizes do espaço vetorial M23. Isso garante, então, que esse epsilon é uma base de M23. Tá? Interessante notar também que as coordenadas da matriz A com relação a essa base epsilon são esses coeficientes daqui. Tá? Então, na verdade, as coordenadas dessa matriz, tá? Nessa base, que é tipo uma base canônica, as coordenadas são as próprias entradas. Só que, é claro, numa matriz as entradas estão dispostas num arranjo retangular, né? Um arranjo bidimensional. Tá? Quando eu falo em coordenadas, o vetor de coordenadas é um vetor, né? É uma tripa, tá? É uma coisa unidimensional. Então eu tenho que pegar e esticar, tá? essa matriz numa tirinha. Tá? Então o que eu faço é colar as linhas. Tá? Eu pego a primeira linha, concateno com a segunda linha. Tá? Então, as coordenadas da matriz A na base canônica, tá? Nessa base epsilon, são essas daqui. Tá? E qual é a dimensão do espaço? É o número de vetores na base. A base tem 6 vetores. Tá? Esse 6 aqui é 2 vezes 3. Né?
E mais geralmente, então, tá? Claro que não tem nada especial nesse exemplo, tá? Esse meio de raciocínio serve para mostrar que a dimensão dos espaços das matrizes M por N é M vezes N. Bem, inspirado nisso aqui, a gente pode agora fazer as mesmas perguntas para o espaço das transformações lineares de Rn e Rm. Tá? No espaço das transformações lineares de Rn e Rm, vamos calcular a dimensão e uma base. Tá? E de novo, vamos pegar um caso concreto, vamos olhar para as transformações lineares de R3 e R2. Tá? Com base no exemplo anterior, tá? Eu vou pegar um conjunto beta formado por T é um 1, T é um 2, tá? Onde T é IJ é a transformação associada com a matriz EIJ. Tá? Então, por exemplo, T é um 1, tá? É a transformação que é aplicada ao vetor X resulta na matriz é um 1 vezes o vetor X. Tá? A matriz é um 1 é essa matriz daqui, vezes esse vetor, dá 1 vezes x1 mais 0 mais 0, x1, 0 mais x1 mais 0, x2 mais 0, x3, 0 aqui. Tá? Então, T é um 1 de x, é x1, 0. Bem, então pega uma transformação linear qualquer de R3 em R2, ela vai ser dessa forma. Tá? A primeira entrada é uma combinação linear do x1, x2, x3, a segunda entrada também é uma combinação linear do x1, x2, x3. Tá? Mas eu posso pegar esse vetor daqui, tá? E destrinchá-lo, tá? Decompô-lo dessa forma aqui. Tá? Bem, aí eu reconheço, quer dizer, esse x1, 0 é T é um 1, faltou aqui, isso aqui é T é 1 aplicado em x. Aqui é T é um 2 aplicado em x. Faltou um aplicado em x aqui em cada termo. Certo? Mas, de qualquer maneira, o que eu concluo? Que a transformação T é uma combinação linear de T é um 1, T é um 2, T é um 3. Tá? Então, esse conjunto aqui é uma base, tá, das transformações lineares de R3 e R2. Portanto, a dimensão desse espaço é 6. E, mais geralmente, a dimensão das transformações lineares de Rn em Rm é M vezes N. Tá? Isso aqui não deve causar surpresa, uma vez que a gente já tinha visto que existe uma bijeção linear, tá, entre esses dois espaços, tá? Matriz M por N e transformações lineares de Rn e Rm. Bem, é isso por hora, gente.